Indominus Rex, Indoraptor e Scorpius Rex. Você deve conhecer esses dinossauros híbridos que aterrorizaram os protagonistas humanos da franquia de Jurassic Park. Mas se eu te falar que antes desses três aparecerem, quase tivemos dinossauros híbridos com humanos na franquia. E esse será o tema do Arquivossauro de hoje. Então chega mais, porque vai ser uma batata híbrida. Batata híbrida, com o quê? Não sei, mas eu pensei que ficaria legal essa frase. Apesar de hoje aceitarmos os dinossauros híbridos, nos anos 90, quando o primeiro filme saiu, talvez essa não fosse a melhor das ideias. Os espectadores estavam maravilhados com esse novo mundo onde os dinossauros eram a atração principal de um parque temático. Bem, até eles escaparem e começarem a devorar todo mundo, mas aonde eu quero chegar é que a maior preocupação do público era saber qual seria o próximo dinossauro descolado que iria aparecer nas sequências. E certamente se você perguntasse pra qualquer pessoa sobre um dinossauro híbrido em Jurassic Park, provavelmente a pessoa ia falar: você ficou louco, é? Só que uma coisa que ninguém percebeu é que já no início da franquia, a ideia de misturar dinossauros com outros seres já existia. No primeiro filme, é dito que os dinossauros são, na verdade, criaturas criadas graças à junção de DNA de dinossauro com qualquer outro bicho estranho que o Dr. Wu encontrasse no seu laboratório. No caso do primeiro filme, um sapo. Agora imagina se ele encontrasse uma barata no laboratório dele. Baratossauro. Mas agora, se o Dr. Wu desse a louca e misturasse o DNA de dinossauro com o DNA humano? Com esse questionamento, começaram a brotar as primeiras ideias para o quarto filme da franquia. Em 2001, o mundo conheceu Jurassic Park 3, que para muitos é considerado o filme mais fraco da franquia e, consequentemente, o filme que menos tinha arrecadado dinheiro até então, o que fez com que os estúdios e o próprio Steven Spielberg quisessem uma história que ampliasse o universo e reacendesse a paixão por dinossauros. Spielberg queria que o quarto filme fosse uma aventura sem igual, mas que também tivesse uma pegada científica inovadora, e os roteiristas precisavam encontrar um equilíbrio nas duas coisas, para que o filme não ficasse chato demais, se perdendo em explicações, ou cheio de cenas de aventura e ação sem propósito. Vários roteiristas foram chamados para escrever o roteiro, mas nenhum foi aprovado. Talvez o que mais tenha chegado perto de ver a luz do dia foi a proposta de John Sayles, o roteirista do filme Piranhas de 1978, e que foi contratado em 2004. Foi ele quem apresentou os conceitos que mais tarde seriam inseridos em Jurassic World. Mas vamos lá, qual é a história desse doido? Tudo começa com John Hammond perdendo o controle da ilha e de sua empresa InGen. E então, uma corporação assume o serviço de administrar e exterminar os dinossauros remanescentes. Depois de um tempo, essa corporação lança um comunicado dizendo que todos os dinossauros presentes na ilha haviam sido exterminados. Porém, Hammond não acredita, principalmente quando estranhos eventos começam a ocorrer ao redor do mundo. Eventos esses que estão interferindo diretamente no ecossistema. Hammond contrata um ex-militar chamado Nick para investigar essa treta e ele descobre que alguns dinossauros pequenos que haviam escapado da ilha estão devorando outros animais no continente. Então esse velho doido dá a ideia de criar um novo dinossauro que fosse agressivo, porém infértil. Assim, esse bicho poderia matar os pequenos dinossauros que estariam afetando o ecossistema e não geraria mais descendentes, o que facilitaria na hora de exterminá-lo. E felizmente, Hammond tinha o DNA perfeito para criar essa criatura, mas infelizmente o frasco que continha esse DNA estava perdido na Ilha Nublar. Após convencer Nick a viajar sozinho até a ilha, o militar se depara com uma forte segurança local, além de descobrir que nem todos os dinossauros foram extintos. Pois é, depois de algumas cenas do Nick fugindo das lagartixas do terror, ele consegue o frasco com um tal DNA. Porém, quando ele volta pro seu avião, ele descobre que ele foi destruído por um Carnotauro. E provavelmente ele deve ter pensado assim: ô corno. Sabe, os chifres. Sem ter como escapar, Nick é capturado pelos novos donos da ilha, que o levam até um castelo na Suíça, onde o vilão do filme, Barão Von Drax, treina dinossauros para vendê-los como armas para os militares, além de estar tentando criar uma nova espécie híbrida, capaz de se camuflar, rastrear novas presas e ser inteligente o suficiente para receber ordens. Parece familiar? Esses novos dinossauros seriam uma mistura de Deinonychus com cachorros e humanos. E esses novos dinossauros seriam muito agressivos. E para controlá-los, a Corporação do Mal cria dispositivos que emitem ondas de rádio que fazem esses monstros obedecerem a qualquer ordem.
Enquanto isso, Nick é reconhecido por suas habilidades militares, e por isso é forçado a se tornar o treinador dessas abominações. Acho que o Nick, sem ter muito o que fazer, aceita, né? Ah, tamo aqui, né? Bora, mostra aí qual é o dinossauro que vocês querem que eu treine. Atuação. Nick, provavelmente se cagando de medo, aceita o desafio de treinar as criaturas. Aí um tempo se passa, ele vai treinando, até que um garoto é sequestrado por um grupo terrorista, e Von Drax usa essa oportunidade para testar suas criaturas. Nick é enviado junto com os dinossauros híbridos para a missão, que é um sucesso. E agora, se sentindo mais confiante, Von Drax realiza uma nova missão na América do Sul, onde o objetivo era resgatar reféns de uma organização criminosa. E essa missão seria assistida por engravatados ricos que estariam interessados em comprar esses monstros híbridos. Porém, é nessa hora que o Nick bota em prática o seu plano, ele sabota os dispositivos que controlam os dinossauros híbridos e eles se voltam contra os seus criadores. Várias pessoas são devoradas, os engravatados, o próprio Von Drax é devorado. Aquela carnificina deliciosa que a gente adora. Os dinossauros híbridos escapam e o Nick parte para entregar o frasco com o tal DNA que o Hammond pediu, dando a entender que o próximo filme seria sobre o suposto novo dinossauro que o Hammond criaria para enfrentar tanto os dinossauros que fugiram da ilha, quanto os dinossauros híbridos com humanos. Tá, agora vamos lá. Tem coisa nessa história que eu admito que eu gostei, mas isso definitivamente não é uma história de Jurassic Park. Tá mais pra uma ficção científica envolvendo mutantes. Legal, mas dá pra ver que a franquia ia se perder muito se esse fosse o caminho a ser tomado. Começamos com dinossauros de volta à vida e agora dinossauros híbridos com humanos? Bem, mas essa história não foi completamente descartada. Claramente notamos que algumas ideias foram adotadas pro Jurassic World, principalmente a principal de termos dinossauros híbridos na franquia. Sem contar que toda a parte do Barão Von Drax seria uma homenagem aos filmes clássicos do 007, que por sinal, o vilão teria o mesmo nome que o vilão de Moonraker, o meu filme favorito de 007 pelos motivos errados. Porém, conforme mais o projeto crescia, mais distante o filme ficava do conceito original da franquia. Tanto que quando os executivos viram as artes conceituais dos dinossauros híbridos com humanos, eles na hora teriam abortado a produção. Mas olha, apesar de tudo, essas artes conceituais são bem legais. Temos os híbridos de humanos com Velociraptors ou Deinonychus, sendo que um deles tem até uma arma no lugar do braço. Temos um híbrido de humano com Triceratopo, que sinceramente me lembra muito o Hulk do Ang Lee. E o meu favorito, o híbrido de humano com Tiranossauro. Que bicho fuck! Eu super ia curtir ver esse bicho lutando com a Rexy e o Raptor Squad. E felizmente esse design não foi completamente descartado. Ele serviu de inspiração para os Scorpius Rex, que já falamos aqui no canal. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilhar